e todas. Sou Guilherme Antônio Travassos, do Programa de Engenharia e Sistemas de Computação da POC, e vou aqui apresentar rapidamente uma visão dos conceitos básicos sobre revisão e inspeção de software. Nosso roteiro, basicamente, é passar por algumas definições, conceitos importantes relacionados à área de engenharia de software e principalmente aos defeitos em software, que é a inspeção de software, falar da inspeção ad hoc, mostrar um exemplo de captura de defeitos e, com isso, definir dicas para a gente poder realizar uma boa inspeção. Bom, na engenharia de software, nós seguimos um conjunto de princípios, métodos e técnicas para tentar construir o software da melhor maneira possível, como a gente diz, com alta qualidade e no menor custo possível. Qualidade de software, basicamente, é a conformidade com requisitos. Requisitos são as propriedades que o sistema tem que possuir e apresentar. E esses requisitos, eles vêm de diferentes fontes, diferentes cenários, e podem estar presentes em especificações de requisitos, documentos, regulamentos, leis, enfim, diferentes fontes de informação e conhecimento que vão nos permitir olhar para um determinado produto, artefatos, ou seja, o que for, e avaliar sobre sua corretude, principalmente no que diz respeito à confiança ou confiabilidade que a gente tem e à capacidade de teste. Para isso a gente usa princípios de garantia da qualidade de software, que na verdade são atividades que ocorrem ao longo do processo de construção, do processo de desenvolvimento, e que vão nos ajudar a verificar se estamos construindo corretamente o produto, ou seja, se seguimos os processos, a validar esses produtos, se estamos construindo o produto correto, ou seja, se aquilo que nós estamos oferecendo corresponde ao que foi especificado, ao que foi descrito, e ao final, quando esse produto está pronto, a gente pode colocá-los em execução e avaliar se os comportamentos que estão sendo observados realmente satisfazem ao esperado. E nesse sentido que aparece a ideia do que a gente chama de defeito, erro e falha. Defeitos são deficiências mecânicas ou algoritmos que, se ativadas, podem levar a uma falha, ou seja, significa que nós temos uma distância temporal entre esses elementos. O defeito normalmente está presente nos nossos artefatos de software, enquanto as falhas elas são observáveis no produto de software, ou seja, depois que nós codificamos aquele software e colocamos ele em execução. Nosso interesse nas inspeções está, obviamente, em identificar defeito, ou seja, quanto mais cedo nós pudermos fazer isso, melhor. Principalmente porque esses defeitos eles ocorrem por conta do fator humano. Errar é humano, a gente já sabe disso, né? E é muito comum isso acontecer no processo, principalmente durante a sequência de comunicações e transformações que ocorrem nas informações, desde o momento que se tem a ideia do que se quer construir até que se propõe a solução. E o mais interessante desses defeitos é que eles estão sempre presentes, né? E se encontram em parte do produto que raramente são executadas. Então, por isso que a nossa preocupação é de poder tratar esses defeitos, porque a gente sabe que defeitos eles são inseridos ao longo do processo, eles se propagam ao longo do desenvolvimento, e daí a importância da gente poder estar fazendo as revisões e inspeções no sentido de capturar esses problemas e identificá-los o mais cedo possível. Porque a gente sabe que quanto antes a gente puder encontrar o defeito e remover esse defeito, menor vai ser o custo de corrigir. Então, uma coisa é eu acertar um defeito, um problema que eu tenho numa descrição textual, numa especificação textual, a outra coisa é eu acertar um problema, um defeito que eu já tenho lá no meu código que foi feito, que vai me fazer voltar e acertar todo o meu cenário de trabalho. Tá? Então, basicamente é isso. A causa do defeito é a tradução incorreta de informações, e a gente tem que identificar esses defeitos o mais rapidamente possível, e aí por isso que é a nossa preocupação de poder estar ativando essas atividades de garantia de qualidade e poder estar trabalhando no sentido de capturar esses defeitos, identificar esses defeitos e depois ver como é que vai removê-los, tá certo? A correção do defeito. Nosso intuito aqui, nesse momento, é poder identificar que existe algum defeito. A gente tem diferentes tipos de defeitos, né? E mostrar para o time de desenvolvimento que esses defeitos acontecem, estão presentes e que precisam ser corrigidos, né? E isso acontece nos artefatos de software ao longo do processo, é uma questão cíclica de propagação e pode acontecer também, e esses defeitos podem estar presentes lá no nosso produto e a gente vai precisar observar isso, né? E, obviamente, quando a gente tem defeito, a gente tem retrabalho,
quando a gente tem defeito, a gente tem uma perda de sentido, de esforço e prazo, né? Perdemos tempo, recurso. Provavelmente o nosso produto não vai atender a necessidade do usuário ou não vai estar em conformidade com os requisitos que forem estabelecidos, né? E vai nos levar a ter efetivamente um esforço de retrabalho pode ser até de 50%, como a gente tem observado nos projetos usuários. Então é aqui que entra a ideia da inspeção. Ou seja, o que a gente quer fazer? A gente quer encontrar defeito, a gente quer identificar esses defeitos no software. A ideia de inspeção começou lá atrás, na época que o pessoal ainda usava cartão perfurado para fazer o código. O uso do computador era muito caro, o processo de compilação era custoso, então era importante acelerar esse processo. E com isso começou a fazer a inspeção do código inicialmente, que era o maior artefato do projeto, imagino, né? Só se tinha praticamente código-fonte. E foi-se observado que isso trazia um resultado considerável do ponto de vista de produtividade, de qualidade. E aí a gente passou a trabalhar a inspeção e evoluir a inspeção para que fosse aplicado nos diferentes artefatos e até mesmo em sistemas de software. Então, na verdade, hoje, as técnicas de inspeção, ou seja, a ideia da inspeção de software, além da captura do defeito, está muito associada também à questão do entendimento do produto, à evolução do produto, à identificação de dívida técnica, né? A estrutura de conformação, por exemplo, no que diz respeito aos sistemas contemporâneos de internet das coisas, e por aí vai. Então, assim, o que a gente quer fazer com a inspeção? Identificar defeito. Eu vou falar isso o tempo todo, porque essa é a realidade que a gente tem. Identificar defeitos nos artefatos ou nos sistemas de software. Identificar defeitos sistemáticos no processo de desenvolvimento, ou seja, essa é uma outra vertente da inspeção, onde a gente vai inspecionar o processo, não vai inspecionar o produto. Ou identificar desvios em relação à especificação e padrões, que também tem a ver com conformidade de processo, né? Mas que no fundo isso me dá um conjunto bastante amplo da obra. Mas no nosso caso aqui particular, nós estamos preocupados com o artefato, nós estamos preocupados com o produto, e o que a gente quer tentar é ganhar prazo e custo, no sentido de remover os defeitos, encontrar os defeitos o quanto antes, tá? E poder lançar a mão de uma prática que efetivamente encontra mais defeito que qualquer outra, né? Hoje a gente sabe que inspeções de software, na sua forma mais simples, que é a que a gente vai ver aqui hoje, ela consegue remover pelo menos 60% dos defeitos do software. Nenhuma técnica consegue remover 100%, diga-se de passagem, mas a inspeção eu consigo pelo menos 60%. Então, a ideia das revisões e inspeções, como eu falei, no início a gente só usava inspeção em código, hoje a gente usa inspeção ao longo de todo o processo, nos diferentes artefatos, nos diferentes sistemas. A gente pode fazer inspeção, por exemplo, de usabilidade, a gente pode fazer user experience, é uma forma de inspeção, technology probe é outra forma de inspeção, né? E o mais interessante é que a gente tem evidência sobre a eficácia, né? E do aprimoramento de qualidade que as inspeções elas conseguem nos dar, né? Então, a ideia básica da inspeção, ou seja, o que é essa inspeção? Basicamente é um método de análise estática. O que significa isso? Leitura. Tá certo? Análise estática. Eu vou pegar um artefato e vou ler o artefato. E eu vou ler esse artefato seguindo uma determinada estrutura, porque o processo é bem definido, né? Usando a habilidade técnica, desenvolvendo um papel muito bem definido de inspeção, podendo lançar a mão de técnicas de leitura, ou seja, eu posso aprimorar o meu procedimento de leitura para aprimorar a capacidade de identificação de defeitos e, principalmente, o que é muito importante, documentar meus resultados. Ou seja, significa que esse processo de leitura ou essa inspeção, ela tem que me levar a construir uma lista de defeitos que são inerentes ao documento. A gente está usando isso há muito tempo, certo? Aqui está há muito tempo. Aí 3 décadas, pelo menos. Sabemos que funciona. Sabemos que é excelente para gerenciar o resultado das inspeções, é excelente para gerenciar porque a gente consegue perceber os perfis de defeito. Sabemos que ajuda a gente a reduzir atividades de manutenção.
E sabemos principalmente que inspeção é uma prática de muito baixo custo. Obviamente, se eu inserir inspeção ao longo de todo o processo, numa intensidade talvez desnecessária, eu vou ter um aumento aí do meu custo final, em torno de até 10%. Tá? Claro que dependendo do perfil do projeto, pode ser que isso seja ainda vantajoso no que diz respeito àqueles projetos que vislumbram ter defeitos, um número de defeitos muito grande. O nosso método de inspeção, ou seja, a inspeção ela sempre passa por um processo, né, em que eu tenho planejamento, organização da inspeção, tenho momento de detecção, coleção da lista de defeitos e depois com os defeitos estabelecidos, esse documento é passado para os autores dos artefatos que vão corrigir. Então não é objetivo da inspeção corrigir o defeito. O objetivo da inspeção é apontar que existe defeito. E particularmente para nós, o momento muito importante que vale a pena a gente pensar aqui é o momento de detecção, que é onde a leitura do artefato vai acontecer. Tá? Essa leitura, ou seja, esse momento de identificação do defeito, ele pode lançar a mão de diferentes técnicas. Mas o mais interessante é que essas técnicas elas funcionam de forma geral, tá? E umas têm mais facilidade do que outras de execução. E quando a gente pensa na questão da execução e da correção, da identificação do defeito, desculpe, não tem correção, da identificação do defeito, a gente pode pensar na técnica ad hoc. Uma técnica ad hoc em engenharia de software, eu adoro essa definição da engenharia de software, porque é uma definição que diz assim, como é que você fez disso? Eu fiz de forma ad hoc. Eu fiz do meu jeito. Não é que eu fiz de qualquer jeito, eu fiz do meu jeito. O meu jeito tem um procedimento, o meu jeito tem uma sistematização. E o meu jeito eu consigo adaptar para as diferentes situações. Então, quando a gente olha para uma inspeção feita com ad hoc, a gente percebe que essa inspeção ad hoc ela pode ser, a princípio, aplicada a qualquer artefato ou mesmo sistema. Tá? A gente também percebe que ela é tacidamente sistemática, mas ela não é essa sistematização. É difícil de ser explicitado. A forma como eu executo o meu ad hoc é diferente do seu. A gente percebe que o foco de inspeção talvez seja um pouco menos restrito e rígido, já que a gente está fazendo de uma maneira bastante informal, vamos dizer assim, porém, seguindo e observando o conhecimento e informações que são importantes para a gente perceber a qualidade do documento. Né? Ao mesmo tempo, eu não consigo, da forma ad hoc, ter um procedimento de melhoria controlada, ou seja, de fazer um controle maior em relação aos perfis de defeito, porém, ainda assim consigo ter uma certa flexibilidade. Não consigo adaptar, porque eu não conheço a técnica. Quem vai adaptar é o próprio indivíduo. Né? E, por outro lado, também não preciso de treinamento algum, já que eu vou ler e eu vou fazer do jeito que eu sei. Né? Então, basicamente, uma inspeção ad hoc, olha só que legal, que é uma leitura, o inspetor vai ler o artefato. Tá? E aí, claro, vai depender do artefato. Se eu estiver lendo o artefato, que é uma especificação de requisitos, eu tenho um documento em texto. Se eu estiver lendo o artefato, que é um diagrama de classes, eu vou ter um diagrama de classes de objetos, que tem uma sintaxe própria, tem um significado próprio. Se eu estou lendo um sistema em execução, provavelmente eu estou olhando para aquelas funcionalidades e para aquelas questões que são importantes para mim e normalmente vou estar comparando aqueles comportamentos, aqueles resultados com um conjunto de requisitos que foram estabelecidos antes, ou com regulamentos, ou com leis. Por exemplo, a parte de proteção de dados pessoais, né? Tem um regulamento, tem uma lei específica e eu tenho que observar meus sistemas em relação, os meus artefatos, meus sistemas em relação. Então eu sempre tenho um elemento de comparação para que possa fazer um julgamento da possibilidade de se ter ou não um defeito naquele local. Porque, repara, a indicação do defeito, o inspetor está fazendo. Se aquilo é um defeito ou não, precisa ser avaliado de forma genérica. Agora, o mais interessante também das técnicas de inspeção é o seguinte: se dois inspetores
2 inspetores, inspecionam o mesmo artefato, 2 inspetores independentes, tá? Inspecionam com qualquer técnica o mesmo artefato, seguindo uma perspectiva semelhante de qualidade, e os 2 indicam de que tem um problema no artefato, o mesmo problema no artefato, a probabilidade dessa indicação ser um defeito é de 90%. Tá? Então, por isso que também nos times de inspeção a gente sempre tem mais de um inspetor, porque isso facilita bastante na hora da identificação dos defeitos reais. Tá? Então, assim, de qualquer maneira, como a gente está fazendo inspeção ad hoc, né, quanto mais experiente for um inspetor, melhor vai ser o resultado. Agora, isso significa que um inspetor inexperiente, o resultado vai ser ruim? Não, é o contrário. O inspetor experiente apresenta o resultado melhor, mas o inspetor inexperiente apresenta o resultado bom, porque ele encontra defeito. Né? A produtividade é individual. Pensa na leitura. Quanto tempo você leva para ler um material? Não é assim? Cada um tem um tempo diferente. Então, isso é muito natural. Tá? E um outro detalhe é a garantia de cobertura. É muito difícil ter garantia da cobertura total de leitura, porque normalmente os leitores eles buscam por partes do trecho que interessam mais. Eu vejo por mim, muitas vezes eu vou ler o material, não necessariamente eu leio o material inteiro, mas eu busco aqueles elementos que chamam mais a minha atenção. Então, por isso que a garantia de cobertura ela não é alta, mas mesmo assim encontra defeito. Isso é que é a melhor coisa. Tá? E aí a relação de custo-eficiência da inspeção, ad hoc, ela está sempre melhor quando eu tenho inspetores mais experientes. Inspetores mais experientes normalmente são profissionais que têm um investimento maior no meu processo, o que leva o custo da minha inspeção a aumentar um pouquinho. Tá? Mas nada que seja proibitivo e nada que não seja vantajoso, tendo em medida que a gente sempre encontra defeitos. Então, quando a gente olha para essas inspeções, ou seja, o que a gente está procurando? Defeito. Que defeitos a gente pode ter? Bom, eu poderia classificar defeitos de diferentes maneiras, mas basicamente a gente vai buscar por defeito o seguinte: coisa que está faltando no documento, que são as opções, coisas que no documento, eu olho o documento, eu olho o artefato, e eu não consigo dizer exatamente o que é, ou seja, eu me permite interpretar de formas distintas, tá? Buscar por inconsistências, ou seja, um mesmo tipo de informação aparece de forma diferente dentro do meu artefato, do meu documento. Por incorreções, registros que são feitos que estão incorretos, ou informação estranha. Coisas que aparentemente parecem ser verdade, mas não deveriam estar ali, tendo em vista aquilo não fazer parte do escopo do meu software. É um negócio interessante. Né? Parece que deveria estar, mas não está. Então, quando a gente olha, pensando a nível de requisitos, só para facilitar um pouquinho essa exemplificação, se a gente olhar para os nossos requisitos e começar a ler, aqueles elementos textuais que aparentemente parecem ok, não estão. Né? Por exemplo, nesse requisito em particular, se a gente olhar para ele e dizer assim, ó, o requisito é esse: se o pagamento for feito em dinheiro, o caixa é responsável por receber o pagamento e, caso necessário, devolver o troco. Quando o pagamento for feito, o caixa fornece essa informação ao sistema. O sistema e a bomba de combustível retornam então para o seu estado inicial. Esse requisito é de um conjunto de requisitos de um posto de gasolina, onde o próprio condutor do veículo faz o abastecimento. Olha que coisa interessante. A gente olha para esse cenário, parece ok. Mas se a gente parar para pensar do ponto de vista sistêmico, eu não sei como é que eu implementaria esse negócio. Porque como é que eu posso dar o troco se o valor da compra não está sendo informado? Né? Então esse é um tipo do defeito de omissão. Como é que isso vai ser corrigido? Não sei. Mas que está faltando, está. Ou seja, eu não tenho nem como testar esse requisito, porque ninguém me informa quanto é que foi o valor da compra. Né? Da mesma forma, se a gente caminha um pouco mais, né, e a gente olhar para os demais requisitos, né, nem sempre tudo que está escrito é verdadeiro. Olha só, aqui ele está me dizendo que eu vou pagar, não vou pagar, se eu escolho pagar com cartão vai de um jeito, mas se o cliente não fizer uma opção de pagamento ou escolher uma opção inválida,
o sistema assume o pagamento com cartão de crédito como default. Seria isso verdade? Sistema de pagamento default é cartão de crédito? Em todo lugar do planeta? Não creio, né? Então, pode ser que eu tenha um fato incorreto. Ok? Então, esse é o espírito da inspeção. Ou seja, nesse caso aqui eu tenho dois requisitos que podem estar descritos em locais absolutamente distintos na minha especificação, e eu tenho um defeito. Esses requisitos eles são inconsistentes. Por que eles são inconsistentes? Porque, olha só, se eu construo o sistema olhando para esse elemento, eu não atendo o outro, né? Então, a gente tem que olhar para isso. Esse que é o espírito aqui. A gente tem que botar, como a gente brinca, olhos de águia, né, para funcionar e começar a buscar coisas que possam nos deixar atentos. Por exemplo, um problema de ambiguidade, né? Qual é o log? Qual é o tipo de transação? Eu não sei que tipo de transação que me foi colocado, né? Ou eu poderia colocar alguma coisa que não tem nada a ver com o meu sistema. É verdade, eu tenho que fotocopiar, eu tenho que digitalizar as minhas guias, mas não é algo implementável, não é algo testável. Então, esse é o espírito geral, quando a gente vai capturar a inspeção. São pequenos exemplos dessa taxonomia, desses defeitos, e o que a gente está buscando quando lê o documento. Ou seja, claro que, nesse caso aqui, a comparação meu oráculo é um conhecimento mínimo sobre o domínio do problema, que é o posto de gasolina. Agora, a gente poderia ter outras situações. Uma situação interessante é a questão da proteção dos dados privados. Existe uma regulamentação, existe uma lei. Essa é a base de conhecimento que a gente pode usar para olhar para os artefatos e para os sistemas, né? E toda vez que a gente captura e identifica o defeito, a gente precisa representar esse defeito. E essa representação ela é muito simples, né? Que é uma indicação de onde que esse defeito está, né? Como é que eu posso chegar a esse defeito, e está a marcação como a descrição do que é o meu entendimento de por que tem o defeito, qual uma possível classificação, para que o meu autor do documento possa depois fazer a devida correção, se realmente se confirmar que isso é um defeito, tá? Então, olhando para esse nosso cenário, o que a gente tem é a necessidade de encontrar defeitos. Mas onde é que a gente vai encontrar defeitos? No produto, não é no desenvolvedor. Errar é humano. Todo software tem defeito. Todo artefato tem defeito. Não interessa quem está fazendo, tá? Depois, então, a gente tem que pensar nisso. O que está sendo revisado é o produto, tá? Inspeção não é uma atividade que eu faça a hora que der. Ou seja, tem que ter uma agenda e tem que cumprir. É uma prática, tá? Então, eu preciso realmente aplicar essa prática, cumprir essa prática, tá? E me limitar a identificar e mostrar o defeito. Não adianta eu debater e discutir como é que eu vou corrigir, porque não sou eu que vou corrigir, tá? Não sou eu que vou resolver o problema, tá? E, principalmente, uma prática interessante quando a gente está fazendo a inspeção é sempre anotar imediatamente quando a gente percebe que há um defeito. Tentar se lembrar depois do que aconteceu, não vai conseguir. Não vai dar muito certo, tá? Ainda assim, é muito importante que a gente tenha um limite no número de inspetores, tá? E faça uma preparação da inspeção. Então, mostrar os artefatos, mostrar os oráculos, né? Entender qual é a perspectiva de qualidade que se quer, tá? Dizer quais são os tópicos que precisam ser revisados para um determinado projeto, né? Ter tempo e recurso, receber algum treinamento. Por exemplo, essa explicação que está aqui é um tipo de treinamento. E se vocês realmente gostaram da aplicação da inspeção, melhora sempre. Revisa o que você revisou, tá? E verifica se aqueles defeitos que você encontrou realmente são defeitos reais. Tá bom? Bom trabalho, bom proveito. Espero que vocês façam boas inspeções ad hoc.